Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu sou Nena Olive e esse aqui você já sabe, é o Ministério Infantil Sem Segredos. Você sabe que nós estamos falando sobre o líder, sobre a pessoa do líder. Os coordenadores estão me cutucando e falando, Nene, quando é que você vai falar sobre as atribuições do coordenador pedagógico? Coordenador pedagógico, você é o próximo, você vai ficar aqui, ó, na minha lente aqui, tá? Nos próximos vídeos, mas nós ainda estamos falando sobre a pessoa do líder, o perfil do líder. Nós já falamos tantas coisas sobre o líder e quanto mais a gente fala, mais coisas a gente tem para falar, porque como a gente viu no vídeo bem para trás, o líder quem é? O líder é a mente por trás de todo o processo. Sendo assim, esse líder precisa ter uma visão ampla, ele precisa ser visionário, porque se ele não for visionário, o grupo vai travar. E Nina, qual é a visão que o líder tem que ter? O líder tem que ter a visão principalmente de evangelismo, claro, evangelização das crianças. Todos os nossos passos têm que ser para alimentar a criança, né? E sendo assim, quando a gente alimenta a criança com alimento espiritual, começando com leitinho e oferecendo alimentos mais sólidos. E qual deve ser essa visão? Primeiro, a visão do líder tem que estar conectada com a criança diretamente. Qual é o processo? É a evangelização, porque a gente vai recrutar as crianças, recrutar para esse exército, né, do nosso general que é Cristo. Mas não basta apenas recrutar essa criança, nós temos que treinar, que aí entra o alimento espiritual que a gente deve oferecer para a criança, porque primeiro vem a evangelização, a salvação e o alimento espiritual, que é o crescimento dessa criança, é o desenvolvimento da fé cristã dessa criança. Então, se o líder ele não tem essa visão de reino, essa visão de eternidade, o trabalho dele vai ser pautado em entretenimento. Sabe essa igreja, esse líder que está na igreja só para entreter as crianças, divertir a criança, proporcionar mega eventos para as crianças, mas a criança está ali, ó, de Bíblia não sabe nada, de salvação não sabe nada, de vida cristã não sabe nada e ela continua com aquela carcaça do mundo, sabe? Aquela coisa, não é a carcaça de crente, mas lá dentro a criança ainda é mundana. Então, assim, essa é a visão que o líder deve ter, a visão de reino, a visão de crescimento, de salvação, de consolidação, discipulado dessas crianças. Então, às vezes a gente está muito preocupado em fazer um evento atrás do outro, né? O calendário bem carregado e você vai cheio do movimento, como a gente falou no outro vídeo, porque quando o Espírito de Deus se move mesmo na gente, a gente tem que se mover. A gente é impulsionado, porém o que eu vejo é muito show por aí, Ministério Infantil show, sabe? Com muito cenário, com muito entretenimento, com muita coisa assim que às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, a gente aqui tem tanta dificuldade para fazer uma coisa acontecer atrás da outra e às vezes eu fico imaginando como que essas pessoas conseguem fazer shows assim tão é lindo, é bonito, mas será que dá para fazer isso no dia a dia do Ministério Infantil? Ou, não sei, sabe? Parece que a gente tem se perdido muito. Parece que evangelizar a criança não é mais tão simples como era no passado. Parece que agora tem que ter muita alegoria, tem que ter muita coisa. E isso preocupa as pessoas. As pessoas começam a dizer que não tem chamado para o Ministério Infantil porque elas não têm habilidades de produção, sabe? De muita coisa. Então, assim... às vezes o mensageiro é até mais importante do que a mensagem, ou como o mensageiro se apresenta tem muito mais importância do que a mensagem propriamente dita. Então, se o líder está focado nisso, a equipe toda vai focar nisso.
Se o líder tiver com a visão de ministério infantil alegórico ou show, sabe, aquela coisa, pá, os liderados eles vão pá também, mega evento, mega produção. Mas se a mentalidade do líder tiver mais pautada no dia a dia, no receber a criança todo dia, no que essa criança está se transformando, eu creio que nós teremos um objetivo alcançado, se a gente pautar mesmo as nossas atividades no dia a dia. Talvez é porque aqui é uma igreja pequena e as igrejas que eu vou também são igrejas pequenas e a gente tenta dar o melhor, a gente tenta com pouco recurso fazer o melhor que a gente pode, né? Mas na mídia, a gente pesquisa muito, vê muita coisa, então a mídia que divulga o Ministério Infantil, às vezes assusta as pessoas comuns, as pessoas simples, que não têm mega habilidade. Eu sofro bastante quando as pessoas falam para mim que não tem chamado para o Ministério Infantil. E eu não vejo o trabalho do Ministério Infantil pautado muito no chamado, sabe por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar com crianças, eu nem era da área da educação, eu acho até que foi o contrário, sabe? O fato de eu ter me envolvido com criança na igreja é que me levou para a área da educação. Que devia ser o contrário, né? Assim, eu estar na área da educação e me envolver com o chamado. Falar assim, eu tenho chamado. Que as pessoas confundem o chamado com essa habilidade que a gente tem de fazer e aprontar no dia a dia. E eu comecei, como eu já disse para vocês em outros vídeos, ainda era criança quando eu comecei a trabalhar com crianças, então profissionalmente eu não aspirava a ser uma educadora, eu não aspirava a fazer um mestrado, eu não aspirava a fazer uma pós, nada disso, eu só era uma criança que viu a necessidade, uma brecha, sabe aquela história de se colocar na brecha? Eu vi uma brecha onde estava ali a lacuna, e eu me encaixei, né? Me encaixei ali. Não só eu, mas os meus irmãos também. Tudo pequeno. Do grupo dos mais novos, eu sou a mais velha, entendeu? E aí a gente se encaixou no trabalho, a minha irmã fez a PEC, e aí ela foi ensinando pra gente as coisas na marra, porque eu era a gente ou não era, então eu não me percebia assim, nossa, eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho sensibilidade para perceber onde a obra está carente e me encaixo nela. Tanto é que muitas pessoas são professoras no secular. E mesmo sendo professora no secular, que a gente convida para atuar junto ao Ministério Infantil, elas falam assim, Nena, eu não tenho chamado para o Ministério Infantil. Me dá vontade de tirar o sapato e jogar na testa dela, sabe por quê? Porque, gente, como que um profissional da educação diz que não, e é crente, você fala assim, Nena, é um profissional, mas não quer dizer que é crente, temente a Deus. Não, temente a Deus, crente, assíduo na igreja, e às vezes fala assim, eu não tenho chamado não, mas olha a desculpa, eu já trabalho com criança a semana inteira, o dia que eu tenho para descansar, você quer que eu me enfie dentro de uma salinha na igreja para cuidar de mais menino? Não, fim de semana eu quero sossego de menino, não quero nem ouvir voz de menino. Aí você vê que não tem nada a ver com chamado ou não chamado, tem a ver que ela trabalha no secular, como professora, e chega, basta. Se eu já trabalho para o meu próprio sustento, eu ainda quer que eu vá trabalhar para Deus, que eu vou dar meus dons, que eu vou entregar os meus dons, os meus talentos preciosos para Deus também, sendo que eu já passo a semana todinha trabalhando com criança, você ainda quer que mais 2 dias da semana, que é o sábado e domingo, eu ainda vá mexer com criança. Então eu vejo assim muita má vontade, muita falta de sensibilidade, de perceber a carência da obra. Por outro lado, a gente viu, né, as crianças que, como eu no passado, sentem a necessidade de estar ensinando e acabam vindo fazer aquilo que as pessoas adultas, às vezes profissionais, pedagogos, psicopedagogos, que entende tudo de criança, diz que não tem chamado, sabe?
essas pessoas não deviam dizer que não tem chamado. Elas deviam dizer que têm ouvidos tapados. Porque ouvidos tapados é que faz a gente negligenciar a obra. Ouvidos tapados é que faz a gente não se dispor, não se disponibilizar para o chamado mesmo de Deus na nossa vida. Eu, no Ministério Infantil, eu não acredito muito nessa história de chamados. Como é que você descobriu o seu chamado? Vou te dizer como é que eu descobri o meu chamado. O meu chamado eu descobri diante da necessidade que eu percebia na obra. Foi assim. Então eu falei, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. As pessoas estão esperando o quê? Que Deus desça do céu, escreva na parede com o próprio dedo, falando assim, estou te chamando para o ministério infantil? Não, eu acho que no reino de Deus é tudo como dizia Calvino, né? Orare e labutare, ore e trabalhe. Ore que o Espírito Santo vai te iluminar, vai te capacitar e trabalhe, estude, dê o seu melhor. Eu acredito muito nessas coisas, sabe? As pessoas parece que mistificam o chamado. Parece que falam, não, o meu chamado, eu estou falando isso dentro do Ministério Infantil, tá, gente? Eu conheço o texto bíblico que diz que uns são chamados para isso, para aquilo, para outro. Mas qual é, gente, qual é dentro do Ministério Infantil, qual é o chamado existente lá no templo que não cabe aqui dentro? A gente já viu, não já? Nos departamentos. Então, assim, pensa bastante sobre essa questão aí da visão do líder, do chamado, sabe? Eu não tenho chamado, por isso eu não tenho visão ampliada. Não, foca no trabalho. E eu gostaria de deixar aqui uma frase para você que é líder, para você pautar o seu trabalho em cima disso, tá? Liderança é a arte de influenciar pessoas. Influenciar... Espera aí, Amanda, que eu vou ver isso direitinho. Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. E a nossa maior referência de liderança é Jesus. Jesus é o grande influenciador, é o grande líder influenciador. Então você quer mesmo trabalhar em liderança, você quer se tornar um líder? Falando, eu nem sou. É aí que está o negócio, você não é. Mas você pode ser, é só você querer, é só você focar, estudar, pesquisar como que deve ser um líder. E você consegue, é isso que eu quero te dizer. Não precisa do chamado místico, daquela coisa com luz, com voz, tipo, como foi o seu chamado? Como você descobriu o seu chamado? Eu acho essas coisas assim tão estranhas, gente, é verdade, sabe? Porque só basta a gente destapar os ouvidos para qualquer área dentro da igreja. É claro que a Bíblia diz, aquele que tem que de ensinar, que ensine. Eu sei tudo isso, mas às vezes a gente se esconde muito atrás das coisas, e é isso que eu não gosto, é isso que me deixa sem paciência às vezes, quando as pessoas começam a puxar o assunto para esse lado, tá bom? Esse vídeo foi estranho, né? Foi muito estranho mesmo. Mas eu vou fazer o quê? Então, nós estamos encerrando aí, tá, líder? Você que acompanha a gente, que só é professor, sabia que você pode ser um excelente líder? Você talvez é um coordenador? Sabia que você pode ser um excelente líder? Sabia, professor, que se você quiser, você pode ser um excelente coordenador, um excelente líder? E o líder, se ele quiser, ele pode ser um excelente professor. Tudo basta querer. Lembra lá da história? A força do querer é tremenda. Então, nós estamos encerrando, tá bom? Essa sequência de vídeos falando do perfil do líder. Claro que você vai ser citado aí nos vídeos do coordenador e do professor, mas eu encerro por aqui esse bate-papo sobre
a pessoa do líder, o perfil do líder, quem é o líder, tá bom? Fica na paz do Senhor, reflete aí bastante nessas coisas que eu te falei, fica ruminando aí, porque talvez você não aceite de imediato assim, sabe? Talvez você tenha até vontade de sair do vídeo, mas se você permaneceu no vídeo é porque o Espírito Santo quer falar algo, fazer algo na sua vida, e de repente o que você está precisando mesmo é de um pouco de atitude, porque toda a capacidade está aí dentro de você, Deus já te deu, tá bom? Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe você, rumina isso aí, medita um pouco nessas coisas, conversa comigo aí, ó, deixa o seu comentário, falando um pouquinho, sabe? Pode reagir da maneira que você quiser, tá? Deixa o seu like ou o seu dislike, tanto faz. Tanto faz não, né? É bom a gente ganhar um dislike, mas se for um dislike, se você não concorda com nada, Helena, que você tá falando aí, você pode meter o dedo aí no dislike, tá? Mas continua ruminando, continua pensando nessas coisas que eu tô te falando aqui, porque elas fazem muito sentido, fizeram muito sentido na minha vida, e eu sei que vai fazer muito sentido na sua vida também. Esse vídeo aqui já tá mais longo que tudo, mas tudo bem. Tchau. Um beijo e até o próximo vídeo.